Salve mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Essa pregação que eu trouxe hoje, ela teve bastante inspiração, bastante orientação de um pregador muito antigo. Não sei se vocês conhecem, mas o nome dele era Charles Randall Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores. Eu peço aos irmãos que abram em Cânticos 1, 4. Para ajudar os irmãos a achar Cânticos, ela é depois de Eclesiastes. Ou seja, no meio da Bíblia, se você abrir no meio da Bíblia, vai achar Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes e, por fim, Cântico. Amém, irmãos? Cânticos 1, versículo 4. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Gostaria de frisar, principalmente nessa segunda parte do texto. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Cântico dos Cânticos de Salomão são mensagens de amor. Aqui, especialmente, a gente vê um versículo que testemunha o amor de sua esposa pelo seu marido. Mas se o lêssemos sem ter isso em mente, que é uma mensagem de uma esposa por seu marido, a quem nos lembraremos? Quando lemos essa mensagem, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Quem porventura lhe vem à mente quando lhe é falado esse versículo? Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim, quando eu ouço essa mensagem, eu relembro de Jesus, meu Senhor e noivo. Amém. Para Charles Spurgeon, o vinho em questão, o fruto da videira, representa o principal dos luxos terrenos. Ele modificando a frase, disse o seguinte: eu vou lembrar do seu amor mais do que os confortos mais escolhidos ou emocionantes que este mundo pode me dar. Ao compartilharmos dessa visão, podemos analisar e perceber dos nossos vinhos dessa terra. O que é que nos tem alegrado nessa terra? Será amigos, familiares, companhias, dinheiro, emprego, talvez a busca incessante por sonhos, por objetivos? O que é que tem trazido alegria ao vosso coração? Ainda de acordo com Charles, os vinhos são bons, porque eles animam, confortam e revigoram. E ruins, porque quando confiamos neles, eles intoxicam e derrubam no chão. Quando os confortos da criatura abundam em nós e temos dias felizes e alegres,
nós nos lembramos dos dias de nosso brilho e falamos dele. Frase de Charles ainda. E ainda ele diz: agora que sua dor chegou, você se lembra de sua antiga alegria, e isso torna sua dor atual ainda mais dolorosa. O exemplo que podemos tomar é de uma certa viúva. Seu marido acabou de morrer. Ela talvez ainda se lembre, ainda se lembra de seu marido nos dias de suas alegrias, o parceiro de suas alegrias. Para ela, o vinho é a lembrança dele. Mas mesmo que ela venha se lembrar dele, a dor dela se torna ainda mais aguda, tendo em vista que ela não pode ainda tê-lo, não pode mais tê-lo. Charles Spurgeon nos revela um fato maravilhoso. O fato é que a impressão que o amor de Cristo causa num verdadeiro crente é muito maior e mais profunda do que a impressão que é feita por qualquer coisa terrena. Meras alegrias mortais escrevem seus registros na areia, e sua memória logo se apaga. Mas o amor de Cristo é como uma inscrição profundamente gravada no mármore. A lembrança está profundamente gravada em nossos corações. Amém. Talvez seja comum para a gente, quando usamos muito ou fazemos muito alguma coisa, talvez chegamos a enjoar. Quando, por exemplo, comemos muito de uma comida, comemos ela várias e várias vezes por dia, não chega a um ponto que você diz: não está bom de comer dessa comida, já chegou num ponto que não está agradável. Ou talvez você esteja indo muito à casa de um amigo, aí chegou um ponto que você diz: eu acho que eu não vou hoje não. Tá bom de ir lá, né, por essa semana, talvez demore um pouco mais por ir novamente a ele, mas encheu. Chegou a um ponto que saturou. Imagine se a gente não consegue, às vezes, passar talvez uma semana na casa, direto, indo à casa de um amigo ou comendo de uma comida apenas. Imagina a eternidade. Imagine passar toda a eternidade nisso. Seria insuportável. No entanto, quando olhamos para Cristo, as coisas já mudam de figura. Porventura, algum de vocês, quando sentiu a presença do Senhor, porventura, algum de vocês se sentiu de uma forma que você se enjoou? Chegou a um ponto que você teve tanto de Cristo que você disse: não, tá bom de Cristo por hoje, eu não quero mais. Porventura, chegou a esse extremo? De mim mesmo eu digo: não. Quanto mais se enche de Cristo, quanto mais se prova de Cristo, mais se quer ter. Ele é uma companhia que não se enjoa. Talvez possamos passar um monte de dia no mundo, mas quando chegamos aqui, o adoramos, nos sentimos realmente confortáveis, nos sentimos cheios, muitas vezes até pensamos em passar talvez até a noite inteira ouvindo a palavra, quando realmente estamos cheios dela. E até talvez ainda pensamos: quem me dera aproveitar da eternidade assim. Peço aos irmãos que abram em Eclesiastes 3:11. Eclesiastes é um livro antes. Eclesiastes 3:11.
Conseguiu achar, irmão? Abra no meio da Bíblia, a senhora vai achar Salmos, depois vem Provérbios e Eclesiastes. Amém? Amém. Continuarei a leitura. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Quando eu vejo esse versículo, eu percebo o desejo que o homem tem da eternidade, de coisas eternas que duram para sempre. Muitas vezes eu até penso naquelas pessoas que querem viver para sempre, procuram métodos e mais métodos para parecer jovens, sempre bonitos, tentar permanecer eterno a carcaça externa. Peço ainda que volte um pouco mais. Eclesiastes 3, vamos por 2. Eclesiastes 2, versículo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isto era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregando-me à loucura. Até ver o que melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis, de províncias provi, de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás de vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Por um lado vemos Salomão, um rei. O rei que talvez foi o mais famoso de sua época. Talvez mais conhecido na região, entre os reis. Tinha de muitas mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. O cara tinha mulheres, né? Grande quantidade. Tinha palácios, tinha um espaço para cultivar plantas. Ele fez tudo que os seus olhos, tudo que o coração quis, ele fez. E ele disse, de proveito nenhum há. É correr atrás de vento. É perda de tempo. Se a gente perceber, a gente ainda pode ligar ao versículo anterior. Deus pôs a eternidade no coração do homem. O desejo das coisas eternas. Ou seja,
também as coisas dessa terra, por mais que nos tragam alegria, não nos serão suficientes. Elas nos enchem, mas chega um ponto que enjoa. Elas nos preenchem momentaneamente o vazio que sentimos. Mas sempre voltamos ao mesmo estado, um estado vazio e incompleto. E só podemos achar algo que completa esse vazio em Cristo. Amém. Pois como foi Charles Spurgeon anteriormente falou, seu amor ele causa mais impacto do que todas essas coisas terrenas. Amém. Essa é a eternidade que o homem tanto precisa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Aquele que por amor se entregou numa cruz e sua vida entregou por nós. É pelo seu sacrifício que hoje temos vida. Não sobrevivemos, mas realmente vivemos. Tem muita gente que por aí trabalha, faz muitas coisas, mas no fim eles não são felizes. Eles sobrevivem, não vivem verdadeiramente. Vivem como aquela série, não sei se os irmãos conhecem, The Walking Dead, que é uma série de mortos-vivos, andando pelos cantos, mortos, muitas vezes sem direção, mortos nos seus delitos e pecados. Mas aquele a qual se arrepender e crer em Jesus, mesmo que morto, viverá. Amém. Peço que os irmãos abram em Mateus 6. Mateus 6, 19. Amém? Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a alegria corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a pergunta é esta: onde tem estado nosso coração? Será que temos nos distraído com essas coisas terrenas que não nos satisfazem, esquecendo daquele a qual deveria ser o nosso verdadeiro amor, Jesus Cristo, nosso Senhor e noivo? Será que nos temos nos distraído tanto a ponto de esquecer esse grande amor? Como diz ainda o versículo inicial em Cantares 1, não é sem razão que o amam. Ele pagou alto preço. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos ele para depois ele nos amar. Não. Ele nos amou, ainda estamos nós mortos e nos nossos delitos e pecados. Peço aos irmãos que abram em Efésios 4. Quatro, 22. Amém? Começarei a leitura. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei
do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É necessário que a gente faça como João Batista, que ele cresça, que eu diminua. É necessário viver uma vida para Cristo. Nós que amamos Ele, devemos mostrar isso. Como? Vivendo como Ele viveu. Obedecendo sua palavra. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Agora eu gostaria de trazer aos irmãos os efeitos práticos de lembrarmos desse tão grande amor. Primeiro efeito: o nosso amor por Ele aumentará. Quando estivermos a pensar nesse tão grande amor que o levou à morte, morte de cruz, porventura em o nosso coração não se comoverá? O nosso coração não passará a palpitar mais forte por Ele? Porventura, poderemos não amá-lo? Em nosso coração o desejo ardente não brotará? Eu vos digo, se vos entregardes a esse pensamento do grande amor de Cristo, vosso amor aumentará. Não só o amor para com Cristo, mas também para com os irmãos. Os irmãos lembram do rei Davi? Davi tinha um amigo que ele amava muito, se chamava Jonathan. Só que Jonathan morreu. Aí ele perguntou aos seus servos: há alguém da casa de Jonathan para qual eu possa agir de misericórdia? Eles disseram: há um filho de Jonas, só que ele é coxo. E eu vos pergunto, será que Davi disse: eu não quero um coxo em meu palácio? Eu não quero, de forma alguma. Por ser esse coxo, filho de Jonathan, ele o acolheu. E ele passou a comer todos os dias em sua casa, na sua mesa. Da mesma forma nós, trarei agora uma frase de Charles Spurgeon: se amarmos os santos, que são muito santos, parecerá que amávamos eles apenas por ser santos. É muito fácil amar alguém que é agradável, não é? Mas quando amamos os filhos deformados e aleijados de Cristo, isso evidenciará que os amamos por causa de Cristo. Amém. Talvez algum irmão tenha um temperamento muito forte. A gente talvez tenha que ter cuidado para falar com ele, senão ele se irrita muito fácil. Talvez outro seja muito julgador. Você talvez tenha que ter cuidado, senão ele vai pensar coisa ruim de você, sem você estar realmente pensando algo mal ou querendo falar alguma coisa má para ele. Ou talvez outros estão ainda em pecado. Esses são os filhos deformados e aleijados. Filhos que precisam não ser expulsos, mas ser acolhidos, corrigidos em alguns aspectos.
E também, ao relembrarmos desse amor, começaremos a ter mais a prática santa. Quando lembrarmos do amor de Cristo por nós, odiaremos o pecado. Tem uma frase muito bonita de Charles Spurgeon que diz assim: como poderei eu amar aquele que matou o meu amigo? Como o cristão pode amar o pecado que matou a Cristo? Isso me lembra também um exemplo de uma certa índia. Ao ser seduzida, ao tentar ser seduzida por chefes, essa índia respondia essa seguinte frase: não conheço ninguém no mundo que seja bonito ou atraente, a não ser o meu esposo. Da mesma forma deve ser o crente em relação ao pecado. Que tenho eu o pecado contigo? Aparta-te de mim. Não conheço ninguém tão belo quanto Cristo, meu amado. Também, ao relembrarmos desse grande amor, nós poderemos descansar o nosso coração. Nas horas de adversidade, quão doce é lembrar do amor e do carinho de Cristo por nós. Porventura, quando estais em uma grande tempestade, ao lembrar do amor e o cuidado que Cristo teve contigo, algum de vocês pode permanecer abatido? Pode algum de vocês permanecer ainda com desconfiança, com ansiedade? Eu vos digo de forma alguma. Peço aos irmãos que abram em Salmos 23. Começarei a leitura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo a gente pode ver claramente essa situação. Olha a primeira parte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Essas são as maravilhas que muitas vezes a gente talvez até esquece. Quando Ele nos refrigera a alma, quando Ele nos leva a um pasto verdejante, ao lado de águas tranquilas, à sombra. E mesmo na adversidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Por isso, irmãos, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, se lembrarmos do amor de Cristo, nós seremos fortalecidos. Amém. Mais uma frase de Charles Spurgeon. Uma lembrança constante do amor de Cristo nos tornará sempre alegres, obedientes e santos. E uma oração dele. Querido Senhor, conceda-nos este benefício, pois se nos permitir lembrar do seu amor mais do que o vinho, tu nos darás todas as boas coisas, todas as coisas boas em uma. Deixa seu bom espírito nos manter nesta boa resolução e seremos santos e felizes, honrando-te, nos regozijando em ti. Não haverá nenhum pecado que não venceremos alegremente. Nos faça dizer verdadeiramente, agora, lembraremos do teu amor mais do que o vinho. Cantares 1:4. Se algum de vós ainda não provou desse bendito vinho, desse vinho que ao você tomá-lo, você não é intoxicado, você não cai ao chão, desse vinho bendito que é Cristo. Amém. Se algum de vocês ainda não provou, vem depressa, pois ainda há tempo. Vem provar de um vinho a qual realmente lhe satisfará. Um vinho a qual podereis passar toda a eternidade bebendo dele. Amém. Sem se enjoar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado por mais esse dia, pelas tuas divinas misericórdias. Obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem. Guarda ela em nossos corações, que venhamos sempre lembrar do teu amor, teu grande e misericordioso amor. Que venhamos sempre ser fortalecidos em ti, guia-nos conforme o teu agrado. E venhamos cada dia mais ansiar e desejar por ti, ó Senhor Deus, abandonando o velho homem, se revestindo do novo e vivendo uma vida, não para nós mesmos, mas para ti, ó Senhor Deus. Faz em nós segundo o teu agrado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.